Oi gente, eu sou a Júlia e continuando minha missão aqui como embaixadora do programa Suzy, eu vou contar como é que foi viver em Seattle durante um mês e também vou contar como foi minha experiência com as host families lá. Então, como eu disse no vídeo de como foi viver na Universidade de Washington, quem não viu vai lá ver. A minha experiência lá foi bem diferente, assim, porque a gente teve todo o auxílio do pessoal lá do programa, que é da FIOTS, quem implementa, né, o programa. Eles foram nossos guias lá por várias situações, então a gente não precisou se preocupar tanto em várias questões, assim, no geral. E eles deram também várias dicas, explicaram como é que as coisas funcionam lá, fizeram, logo quando a gente chegou nos primeiros dias, eles fizeram uma introdução sobre Seattle, de como as coisas funcionam, explicando algumas coisas. Por exemplo, eles falaram que lá é uma cidade muito progressista e muito diversa. Então a gente percebe que assim tem muito imigrante, tem muita gente de vários outros lugares. Principalmente no lugar onde a gente estava especificamente, que é a universidade, né? A gente percebeu que, assim, os estudantes, por exemplo, que a gente conheceu lá, os embaixadores, eles eram a maioria de outros lugares, tanto de outros países como de outras cidades, principalmente do interior, de outros estados, enfim, era difícil até achar alguém que realmente nasceu e cresceu lá em Seattle. Eu acho que por isso acaba sendo, né, uma cidade muito diversa, tanto que até nos restaurantes, muitos dos restaurantes que a gente conheceu também tinham comidas típicas e de origens de outros países, principalmente asiático. O que foi um pouco complicado pra gente, vou até falar já sobre isso, pra nós brasileiras. Foi muito difícil porque as comidas lá eram muito diferentes do que a gente tá acostumado. A gente já imaginava isso, óbvio, né? Porque, enfim, os Estados Unidos não tem as mesmas comidas que as nossas aqui, mas era difícil, por exemplo, quando a gente ia num restaurante com o resto do pessoal e era um restaurante assim, tipo tailandês ou indiano, que a gente não tinha referência nenhuma, a gente lia o cardápio e não sabia nem o que era. Então, foi bem complicado esses momentos, mas nada muito assim difícil realmente. Acho que eu até falei um pouco sobre isso no vídeo da universidade, sobre a questão da comida, né, da alimentação e tal. Eu falei lá também que a gente recebe um dinheiro, né, uma quantia de dinheiro pra gastar com comida e tal, quando a gente não fosse comer dentro da universidade. Então a gente também tinha essa opção, né, de ir em outros lugares pela cidade, de passear e conhecer outros lugares para comer com esse dinheiro. Além desse auxílio, a gente também tinha o cartão do transporte público de lá, que era o Orca Card. E aí, falando um pouco do transporte público, a gente tinha a opção tanto do metrô como a do ônibus. E era bem tranquilo pegar ônibus, pegar o metrô lá, era bem fácil. Inclusive no metrô, eles nem têm uma catraca, é só entrar e entrar no metrô e pegar, enfim, qualquer linha que tu quiser. Só que tem que passar o cartãozinho num sensor que eles têm antes de descer pros vagões, né? Só que não tinha fiscalização nenhuma, assim, se a gente quisesse só entrar e passar, enfim, não façam isso, mas era o que acontecia. Eles falaram que tem alguns fiscais que entram, né, nos vagões pra verificar se a pessoa realmente passou e pagou aquela passagem. Só que assim, eu nunca vi passar, então, não sei, talvez aconteça, mas eu nunca vi. E a gente sempre passava, tanto pra entrar quanto pra sair, né, pra conferir que realmente entrou e saiu. E sobre o Orca Card que a gente usa, né, pro transporte que a gente usou lá, já vinha com uma quantia definida, eu não sei dizer quanto era exatamente, mas assim, era uma quantia boa que a gente conseguia usar durante todo o período que a gente ia ficar lá, tanto que sobrou até. Eu não sei dizer quanto exatamente, mas é bem tranquilo também isso. De forma geral, assim, dependendo do lugar é seguro, dependendo do lugar é melhor ter cuidado, então a maioria dos lugares turísticos eu acho que é bem tranquilo. Mas tem alguns bairros, tem algumas ruas que é meio complicado de andar sozinho. E falando um pouco sobre a questão, né, dos impostos e como é uma cidade cara de se viver, a gente tomou um choque muito grande toda vez que a gente ia comprar alguma coisa, porque a gente vê o preço lá. Eu acho que isso acontece em todos os Estados Unidos, né? O imposto ele não tá incluso no preço que a gente vê, né?
nas lojas, então toda vez que a gente vai pagar, é acrescentado esse dinheiro, né, essa porcentagem, se eu não me engano, era 10%, do valor total da compra, a gente tinha que pagar de imposto. Então, era muito caro e a gente nunca sabia quanto ia ficar, então era sempre uma surpresa. Outra questão sobre o clima de lá. A gente foi no verão, durante junho e julho. Apesar de ser o verão, não fazia tanto calor. A gente chegou. Teve alguns dias que fez muito calor. A gente pegou um dia, acho que foi num domingo, que tava 33 graus. Tava bem calor, mas assim, sensação era ok pra mim, que enfim, tô acostumada, né? Morando em Belém. Mas os outros dias eram bem tranquilos, assim, de manhã amanhecia assim, fresco, frio. E conforme ia passando o dia, ia esquentando. A gente até brincava que o sol nascia às 7 horas da noite, porque era realmente quando o sol aparecia. A maior parte do tempo ficava tudo meio nublado. Tinha dias que tava muito frio, o vento era muito frio, enfim. E aí vinha o sol, umas 7 horas, e aí ia baixando, e o frio voltava de novo. Mas foi tranquilo de maneira geral, assim, eu gostei bastante do clima lá. Tinha dias que a gente pegou que tava chovendo muito, pelo que a gente ficou sabendo também, no inverno, a maioria dos dias são assim, muito chuvoso e tudo muito nublado. A gente pegou alguns dias lá. Teve um dia específico que tava muito frio e passou o dia inteiro chovendo. E foi o nosso dia livre, era o dia que a gente tinha pra fazer qualquer coisa. E, enfim, tava chovendo muito. Agora falando sobre as host families. Foi uma experiência que, assim, eu tava meio receosa de viver, porque, enfim, eu não sabia, né, muito na sorte com qual família a gente vai ficar, como é que ia ser, como é que eles iam ser. E pelo que a gente ficou sabendo antes, a primeira ideia do programa é fazer com que a gente viva, se eu não me engano, uma semana com uma host family lá, uma família americana, vivendo na casa deles, participando da programação, né, que eles montam, mas vivendo, dormindo na casa de uma família. Só que por conta do Covid, eles tiveram que adaptar muita coisa no programa e uma das coisas foi essa, que em vez de passar uma semana na casa deles, a gente teria 2 dias destinado para isso. Então a gente teve um dia no primeiro final de semana e outro no último final de semana do programa. Alguns de nós passou esse segundo dia com a mesma família. No meu caso, eu passei com famílias diferentes, com pessoas diferentes. Como é que funcionou? Assim como os embaixadores, eu expliquei no vídeo da universidade, eles meio que já têm, assim, um perfil, né, sobre a gente, sobre o que a gente gosta, sobre o que a gente gosta de fazer, e o perfil das famílias que se voluntariam para participar. E aí eles dão esses matches, eles combinam, né, os participantes com as famílias, e para passar o dia, né, que tenha alguma coisa em comum, enfim. Não sei como eles exatamente decidem isso, mas eles fazem essas combinações. E aí, como não tem família, uma família para cada participante, eles dividem alguns de nós, alguns participantes, em dupla para fazer com a mesma família. Então, por exemplo, 2 de nós ficam com a mesma família, ou no nosso caso, no primeiro final de semana, não deu muito certo isso. A maioria, eu acredito que era pra ser em dupla, só que aconteceu de alguns participantes pegarem Covid, algumas das famílias também pegaram Covid, então teve que dar uma mudada. Então, enfim, aconteceu isso. Então, alguns ficaram sozinhos com a família e outros dividiram, que foi o meu caso. Eu fiquei com a Mia, que é uma participante da Indonésia, e a gente ficou com a família, com um casal de americanos, que é o Dom e a Carol. E eles foram uns amores, eles são muito legais, eles levaram a gente pra fazer meio que um tour por Seattle. A gente conheceu vários bairros diferentes e eles foram explicando pra gente, como é que... curiosidade sobre aqueles bairros, como é que aqueles bairros surgiram, o que tem mais de interessante lá pra conhecer. A gente conheceu alguns pontos turísticos de Seattle, aí a gente foi almoçar com eles, a gente almoçou comida
frutos do mar, que foi bem legal. E eu achei bem bacana que eles levaram assim a gente para conhecer Seattle realmente a partir do ponto de vista deles. De maneira geral, a experiência ela foi muito especial, eu acho que... E foi muito intensa também, a gente passou o dia inteiro rodando de carro e conhecendo vários lugares, tanto assim, pontos turísticos bem famosos, como pontos turísticos não tão famosos. Acho que o momento mais especial foi os últimos momentos que a gente foi num supermercado fazer compras pra janta e depois a gente foi num lava-jato de carro que eu nunca tinha ido e nem sei se tem na minha cidade, a Mia também não tinha ido, então, e aí eles perguntaram pra gente se a gente queria ir, a gente foi e assim, foi muito engraçado, foi muito legal. Depois a gente foi na casa dele jantar. Durante o jantar também a gente conseguiu se conhecer mais, se conectar mais. E enfim, e eles assim já estão acostumados, eles participam todos os anos do programa como voluntários e eles gostam muito de viajar. Então foi legal também ter essa troca, foi legal poder conhecer pessoas que estão interessadas, né? Em conhecer a gente, conhecer a nossa cultura e nos apresentar também a cidade deles. Então foi muito legal. Já no meu segundo dia, eu troquei de família, né? Como eu expliquei, algumas pessoas trocaram e outras continuaram com as mesmas. A Mia continuou com a Carol e o Dom, mas eu fiquei com a Deborah, que é uma senhora que mora lá em Seattle. E eu dividi esse dia com uma participante da Nigéria, que é a Sadia, que foi minha segunda irmã lá. E o roteiro desse dia foi bem mais fechado. Eu tive essa segunda experiência, então acho que foi legal poder ter essas duas experiências. Um dia antes, a Deborah mandou um e-mail pra gente explicando como é que ia ser, o que a gente ia fazer. Ela já tinha um roteiro mais fechado do que a gente ia fazer e foi um dia bem mais tranquilo. A gente foi num museu, a gente conheceu duas bibliotecas lá de Seattle. E também fomos jantar na casa dela. Acho que foi também o momento mais importante, mais legal que a gente teve, que a gente pôde trocar experiências, né? Cada uma sendo de um país diferente. Enfim, a gente aprendeu muita coisa, foi muito especial conhecer eles. E, enfim, foi muito legal. E um dos objetivos do programa é justamente esse, né? Que a gente tenha essas trocas culturais, que a gente conheça a cidade. Então, enfim, objetivo concluído. E uma coisa também importante de falar é que as host families, elas são responsáveis por pagar nossa comida, nossos passeios. Tudo que a gente fizer no dia com eles, eles são responsáveis por pagar. Enfim, responsáveis financeiramente com essa questão. Então a gente não precisa se preocupar com isso também. Acho que uma coisa interessante também de falar é sobre a questão de como a gente conheceu a cidade, né? Sobre esses momentos turísticos. Uma dúvida que eu tinha antes de ir era se a gente ia passar mais tempo dentro da universidade, muito ocupados com tarefas, com coisas pra fazer, ou se a gente ia ter esses momentos realmente de turistar, de conhecer a cidade. E é uma coisa que acontece muito, tanto assim, a maioria da programação a gente faz fora da universidade. Na verdade, acho que é bem equilibrado, a gente faz tanto dentro como fora. E para conhecer os projetos comunitários, para fazer os trabalhos voluntários. Então, tanto nesses momentos que a gente sai para conhecer esses lugares, como em outros momentos, a gente tem essa oportunidade também de conhecer a cidade. A gente tem um dia só para isso, inclusive, dentro da programação que a gente foi no Mopop, que é o Museu de Cultura Pop, e no Space Needle, que é, né, o famoso Space Needle, que é o símbolo praticamente de Seattle, né? Então, e tudo pago por eles, né? Além do transporte, claro que a gente já tem o nosso cartão, eles pagam o nosso ingresso nesse dia, às vezes eles pagam também a comida. Então a gente também tem esses momentos para conhecer a cidade. Então, se tu estiver interessado em ir, então não fica preocupado se vai ser só trabalho, se vai ser só, assim, sala de aula. Não, vai ter também esses momentos que a gente conhece, tanto com os embaixadores também e com as host families. Claro que cada um tem uma experiência, né? Cada participante teve uma experiência completamente diferente do outro. Então, mas mesmo assim, é uma oportunidade também de conhecer
mais a cidade e os arredores também da cidade. E a cultura lá, né? E é isso, espero que tu tenha gostado, entendido como é que foi a minha experiência. Talvez eu tenha esquecido de falar alguma coisa aqui, então se tu tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa, alguma pergunta, deixa aqui nos comentários, curte, compartilha, se inscreve e me acompanha também nas redes sociais, do TikTok e no Instagram, que lá eu conto semana por semana como é que foi a programação, o que a gente fez de forma cronológica. E me acompanha também aqui no YouTube, porque eu vou trazer outros assuntos que a gente viveu lá, sobre outras experiências. Então se inscreve, curte, compartilha, comenta. E obrigado por assistir.